E aí pessoal, tudo certo? Tô aqui em Gramado, festival de música, e nessas últimas 2 semanas eu postei vídeo que eu tava em outro festival de música, né? Participando e tal, inclusive estreando composições musicais, então por isso que eu não postei vídeo, muita correria, e nesse festival que também vou estar em muita correria. Porém, como Gramado é um pouco mais tranquilo, né, de gravar, por exemplo, no meio da rua, assim, andando e tal, eu consigo, né, fazer essa caminhada entre um evento e outro, entre uma coisa e outra do festival. Então achei que fosse possível aí gravar para vocês alguns takes, né? Peço até desculpas aí em função do microfone, porque dessa vez eu não tô com o meu microfone aqui, pelo menos não para esse vídeo agora, né? Então provavelmente o celular vai captar aí outros ruídos fora aqui da minha esfera vocal. Então provavelmente o áudio vai ficar pior, né? Mas, né, se ele ficar razoavelmente, pelo menos inteligível, digamos assim, aí eu posto, beleza? Então, tamo aí, Gramado é muito bom, né? Você deve conhecer pelo menos de nome, assim. Mas em outro vídeo eu falo aí da cidade. Nesse vídeo, então eu vou falar um pouco pra vocês de umas questões que eu tava pensando aqui esses dias, né? Apesar de não ter postado vídeo, eu tô sempre, né, escrevendo, pensando, rascunhando e refletindo, né? Sempre, mesmo no meio de um festival de música, etc. A filosofia, ela nunca sai assim da minha cabeça, vamos dizer assim, né? Tô sempre divagando sobre essas e outras questões aí que eu exponho no canal, ou sobre coisas que eu escrevo, né? E sobre coisas que eu leio também. Tô lendo inclusive Shakespeare agora, que é um cara que pra mim, pelo menos me marcou muito, né? Várias de suas obras, aí, principalmente o Hamlet. E agora eu voltei a ler, quero ler outras peças dele, finalizar aí as 30 e poucas peças do Shakespeare, né? É um dos meus projetos aí para esse ano. Então, como dizia Goethe, né? Sobre Shakespeare, Goethe tinha uma frase que era Shakespeare, minha estrela mais longínqua. O que ele queria dizer com isso? Que o Shakespeare era aquele escritor que brilhava longe, né? Ou seja, ele ficava de longe e a gente nunca conseguia chegar nele, né? Digamos assim, né? Porque era o mais profundo de todos, né? E de fato, aí eu tô lendo O Mercador de Veneza e já começa assim, o primeiro capítulo já é... Primeiro capítulo não, né? O primeiro ato, né, que a gente fala no teatro, já é de uma densidade filosófica assim, que raramente a gente vê, né? Principalmente uma peça de teatro. Então vale a pena aí, quem gosta de um conteúdo mais profundo e que inclusive é alternado com coisas cômicas, né? O Shakespeare, o tempo dele ele joga com isso. Ou seja, O Mercador de Veneza é considerado inclusive uma comédia, e mesmo assim o Shakespeare está falando de coisas profundas, né? Para mim esse é o grande sinal, é a marca do grande autor, né? Ele tem que conseguir expressar inclusive contextos às vezes superficiais, vamos dizer assim, mas através de algo mais profundo, ou vice-versa, né? Expressar algo profundo através de algo superficial e daí em diante, ou seja, jogando com esses nuances, né? Que é o que é uma das coisas mais difíceis, né? Enfim, então vamos pro nosso tema aí, que é a questão da beleza e do efeito. E vou ligar isso com uma outra coisa, que é a aparência do poder, que é uma questão napoleônica. Bom, nós aí que já compreendemos as questões de relações e tal, e vemos isso por um prisma mais realista, e compreendemos as coisas muitas vezes por um viés psicofisiológico, inclusive mais realista, né? Como é a proposta aí que eu tenho colocado no canal, de uma filosofia egóica e daí em diante. Tudo isso eu vim refletindo esses dias sobre essa questão da beleza e do grande efeito que ela tem sobre a gente. Vamos começar pela questão da beleza humana mesmo, né? E aí no caso dos homens heterossexuais, né, a questão da beleza feminina sobre o homem, o efeito dela, né? É uma coisa muito poderosa, se a gente pensar bem, né? E o interessante desse efeito é o tanto que ele é, de fato, um efeito de âmbito psicofisiológico, no sentido que ele mexe com todo o nosso corpo, né? Não é só uma questão apenas mental, mas ele também pode ficar nessa esfera, ou pelo menos ele afeta de uma maneira grande também essa esfera, né? E é por isso que a beleza, ela
é um tema muito recorrente na arte, a beleza ligada à questão amorosa e daí em diante, né? Justamente porque ela causa este, vamos dizer assim, esse frenesi de nível psicológico, certo? E isso liga o estético com o psicológico, inclusive, né? E a partir desse efeito, né, o poeta, o compositor, etc., ele compõe algo. É como se fosse um efeito de uma droga, né? A gente pode comparar assim, o efeito de um vinho, etc., né? Tem inclusive poetas que comparam, né, esse efeito com o efeito da bebida, dos narcóticos, etc. Tem inclusive um fragmento do Nietzsche, póstumo, em que ele diz isso, né? Ele vai elencando os efeitos, as questões estéticas nesse sentido e coloca ali a questão da beleza e a questão amorosa, vamos dizer assim, como mais um dos efeitos estéticos, né? Isso é bem interessante. E então a questão é o seguinte, né? Dado esse pequeno prelúdio, a questão é a seguinte. Pensa então no grande efeito que isso causa sobre nós, né? Ou seja, como que isso pode mexer com toda uma questão vital, uma questão que atravessa a nossa vida, né? A ponto mesmo das pessoas criarem toda uma mitologia a partir disso, né? Que mitologia, né? Eu estou dizendo mitologia no sentido mais vulgar, né? Ou seja, toda uma questão aí fantasiosa, né? Para no fundo conseguir dizer algo mais organizado, digamos assim, né? Sobre algo que não tem a organização em si, que é esse algo amoroso, vamos dizer assim, né? Porque não é, porque é uma coisa anárquica, certo? Se a gente pensar, a própria traição é uma coisa anárquica, ou seja, você tem uma organização de algum modo, e aí este efeito da beleza sobre as pessoas gera toda uma gama de efeitos, né? Que então leva aquilo ali que é a traição e daí em diante, né? Ou seja, ela desorganiza determinadas coisas. Por exemplo, laços afetivos que você tem com outras pessoas e daí em diante, né? Mas veja que interessante, o efeito disso é tanto que as pessoas destroem os próprios laços que elas têm com as outras para buscar essa beleza, né? Então, quer dizer, é uma coisa muito poderosa, né? E se a gente pensar, é uma das coisas que move o mundo, é um dos motores, né? E é por isso que a Black Pill, se a gente pensar bem, ela tem pontos muito positivos em relação à realidade também. Por quê? Porque somente essa beleza estética é que tem esse poder muito grande mesmo. E é por isso que ela vai sempre ficar em primeiro lugar, digamos assim, mesmo sobre o dinheiro, sobre o status e daí em diante, né? Claro que esses vão ter um peso também muito grande, né? Mas nada vai superar isso, por quê? Porque é o mais natural, né? Então, digamos que isso, por ser muito mais natural, é muito mais... vai mexer muito mais com toda a questão fisiológica, até lá a questão genética, né? Do que o resto. E nesse sentido, então, e com isso eu estou dizendo que as outras coisas não têm um peso, ou que em determinadas situações as pessoas vão racionalmente, inclusive de uma maneira mais fria, né? Elas vão escolherem uma coisa e não outra, né? Por exemplo, a mulher pode preferir o cara de status do que o cara belo, né? Mas por uma questão muito mais racional, vamos dizer assim, né? Ou o cara que tem dinheiro, ela vai ter que fazer uma escolha racional ali, mas não é a escolha corporal dela, vamos dizer assim, né? Que a própria natureza pede no seu nível mais profundo, entendem? Do mesmo modo, então, qual que é o pensamento que eu queria trazer? Não que ele seja novo, mas que pode acrescentar alguma coisa pra gente. Na verdade, todas as pessoas, sejam feias, bonitas, etc., elas estão renunciando a algo mais primitivo, que é uma busca de determinada beleza, ou de uma beleza superior, vamos dizer assim, para se contentarem com algo que não é isso. Então imagine que todo mundo está fazendo isso, ou seja, na verdade as pessoas elas vivem um sacrifício, se a gente pensar bem. Principalmente o homem monogâmico, vamos dizer assim, né? Já que a questão da testosterona vai estimular muito mais o homem atrás dessa beleza, vamos dizer assim, né? E aí,
se ele for um homem que tem algum desses atributos, ele pode conseguir essa beleza, né, de algum modo. Mas muitos deles, inclusive, ao caírem na monogamia, eles vão o quê? Também renunciarem a todas as suas possibilidades de beleza, né? Então, quer dizer, todos estão se sacrificando, mas aí que entra a questão. Eles estão se sacrificando pelo quê? Né? Essa é a questão que muitas vezes as pessoas não colocam, né? Tá, tudo isso é um sacrifício, mas pelo que exatamente? Né? E aí que entra a questão cultural, muitas vezes, fazendo com que a gente esteja agindo de um modo a seguir um destino que está traçado, vamos dizer, um destino social, não quero dizer o destino aqui no sentido grego do destino, né? Ou no sentido de causalidade, que é o sentido também filosófico moderno, mas no sentido vulgar mesmo. Então as pessoas estão seguindo ali um destino de massa, né? Se sacrificando por algo que elas não sabem o que é, na verdade. Porque muitas pessoas poderiam falar, tá, mas eu estou se sacrificando pela família, tá, mas mesmo isso ainda, por mais que ela tenha uma concretude, né, ela em si ainda não justifica a própria monogamia, né? Porque você pode muito bem não ser, ultrapassar a questão monogâmica sem destruir a própria família, vamos dizer assim. Este ideal, né? Vamos dizer assim. Então, as pessoas estão se sacrificando por algo, ou seja, elas estão deixando de ter algo para aquelas que podem ter, e para as que não têm, elas vão tender ao que, se a gente pensar bem, a um determinado ressentimento, né? E isso é muito interessante, é uma coisa que eu estava reparando e que não é só dos homens, porque às vezes a gente trata aqui muito de homem, etc, né? Desse ressentimento por parte dos homens, que pode inclusive adentrar na endosfera e daí em diante, mas eu percebo também este ressentimento de não conseguir a beleza também nas mulheres. Eu não digo delas não serem belas, mas delas não conseguirem homens bonitos, entendem? Delas saberem que não vão ser adoradas por eles, vamos dizer assim, né? E eu consigo perceber isso num olhar assim, né? Muito rapidamente. Ou seja, que tanto então ambos os sexos eles podem ter esse ressentimento que nasce dessa incapacidade de chegar a essa beleza que é demandada por uma questão praticamente fisiológica, vamos dizer assim, né? Essa busca do belo, né? Então, como que eu relaciono tudo isso com a questão da frase napoleônica que eu falei no início, que é a aparência de poder é poder. Essa frase é muito interessante do Napoleão, né? E de fato, está certo, a aparência de poder é poder, ou seja, as pessoas muitas vezes dissimulam o poder e com isso elas ganham poder. Né? Por quê? Porque por trás do poder está uma questão estética. E por trás disso que a gente chama de black pill e daí em diante, se a gente pensar então que a beleza ela está no cerne de muitas das coisas, a gente percebe que o cerne então do mundo e da própria sociedade, vamos dizer assim, ele é um cerne estético. Certo? E isso justifica a frase napoleônica. Por quê? Porque se o cerne é estético, ou seja, se o cerne é uma aparência de poder, porque a estética ela é isso, né? Ela é uma aparência, por isso que a gente trata da arte. Quando a gente trata da arte, a gente está tratando do quê? Ó, aqui tem montanhas, não dá pra ver. Que legal a cidade lá. Quando a gente trata então do poder, a gente está tratando também de uma certa aparência no sentido da arte, né? Por quê? Porque a arte é uma representação, certo? A gente está representando algo. Seja no teatro, na música, na poesia, etc. A gente sempre está representando, a gente está usando símbolos para representar algo. A própria linguagem ela tem esse cerne também, né? Então, quer dizer, a aparência de poder é poder. E é por isso que a arte tem o seu poder determinado sobre as pessoas. Por quê? Porque ela trabalha com o âmbito da aparência. E dependendo destes modos de aparência, você trabalha com determinadas esferas de poder. Você joga, inclusive, com certas esferas de poder. Por isso inclusive, o artista está muito próximo do político, né? É por isso que os políticos se usam dos artistas e os artistas se usam dos políticos. Né? Por quê? Porque ambos estão nessa esfera ali do poder e da aparência do poder simultaneamente. Né? Mas isso é um outro tema, né? Então, mesclando isso com o que eu estava falando antes. Aí vem a questão da beleza, ou seja, quando a gente joga
com a questão da beleza, entende ela como centro de muitas das coisas, né? E aí, aqui não estou dizendo que a gente pode colocar ela num sentido biológico, tipo, a beleza existe, mas na verdade é só para reprodução e daí em diante, né? Pode ser, mas entendam que a beleza ela ultrapassa até isso, né? E é por esse plus que a beleza gera, ou seja, por esses fatores que ultrapassam a mera reprodução, é que a gente tem, por exemplo, a própria esfera da arte, que a gente tem a própria esfera da estética em geral, né? Ou seja, olha um gatinho aqui. Ei! Bonitinho, vem cá. Aí, vem pro YouTube. Bonitinho demais. Bom de andar na rua é isso, né? Do nada aparece. Dá até dó de deixar. Do nada, né? Aparecem coisas assim, ainda mais à noite. É legal. Enfim. Então é isso, pessoal. Não vou adentrar muito o vídeo aqui, mas eu quero que vocês pensem nisso. Então, como eu não cheguei, né, a concluir meu raciocínio aqui, e eu tô com medo aqui de acabar o meu olha o gatinho aqui ainda. Ei! Acho que vai me seguir até o hotel lá. Porque pode ser que acabe meu celular aqui, a questão não da minha bateria, mas do conteúdo aqui, né? Ele não vai aguentar o vídeo. Mas enfim, não deu para concluir esse raciocínio. Vou ver se eu faço um outro vídeo com isso, concluindo ele. Mas basicamente acho que vocês conseguiram aí entender um pouco. Eu quero que vocês tentem relacionar, até para vocês mesmos pensarem por si próprios, né? E eu não precisar concluir, mas vocês concluam por si próprios. Em como que, então, essa questão estética, ela está no cerne de muitas das coisas, em primeiro lugar, certo? Em segundo lugar, como isso se mescla a questão do poder, e principalmente com a aparência do poder, daí a frase napoleônica, né? Como que isso rege muitas das coisas, e como que as pessoas, então, estão atrás, inconsciente e conscientemente, dessa questão da beleza, né? Seja através da arte de um lado, seja através dessa beleza sensual de outro, né? E que muitas vezes elas estão sacrificando por isso coisas que elas não queriam, mas que elas estão sacrificam, e como que isso no âmbito da psicologia gera essa questão de um ressentimento, né? Que pode depois virar político, né? Ele pode ir para o feminismo, pode ir para outras questões, né? Mas tudo por quê? Porque não se consegue alçar essa beleza, né? Então é um desejo que nunca é esgotado, digamos assim, mesmo que a gente consiga, por exemplo, o homem consiga uma mulher bonita, depois pode ser que ele não consiga mais, e aí ele vai novamente entrar nesse ciclo, né? E ele pode afirmar esse ciclo e tentar superar o ressentimento, né? Buscando essa beleza talvez em outras coisas também, né? Talvez essa aí seja uma das soluções, né? Seja uma das soluções, ou seja, buscar essa beleza, essa vontade do belo, né? Que nunca se esgota, ela deve ser buscada em outras coisas, né? E Gramado, inclusive, inspira um pouco isso. Por quê? Porque a cidade tem uma questão arquitetônica muito bela, né? Então, quer dizer, a gente pode pensar que essa nossa incapacidade para o belo físico, ele pode ser exteriorizado num belo arquitetônico, num belo, enfim, né? Que também esteja permeando aí o nosso entorno, né? E isso, de algum modo, também nos sacia, né? Ou seja, existe essa vontade pela beleza que ela pode se expressar em muitas coisas, né? Freud tem algumas questões sobre isso também, né? Não nessa maneira que eu estou falando, mas ele entra um pouco nisso, né? Sobre a questão de como determinados impulsos são transferidos, né? Não são saciados e são transferidos para outra coisa, para a arte, etc. Mas enfim, pessoal, só um vídeo aí para tentar colocar esses conceitos sem, no entanto, acabar com esse assunto. Vou deixar aqui agora que eu cheguei nesse hotel aqui que é muito louco. Não é o meu, mas ele é muito louco. Vou terminar o vídeo com ele aqui. Olha que massa isso aqui. Muito doido, né? Enfim, quando puderem juntarem uma graninha, venham aí pra Gramado, que é muito massa. Como eu tô vindo pelo festival, então, né? Tá bem mais barato pra mim. Mas vale a pena de qualquer modo. Valeu, pessoal. Grande abraço pra todos.